Olá pessoal, falando sobre o Windows Server 2012, mais um artigo da campanha Windows Server League. Tá? Vamos agora traduzir algumas situações de negócio com os contadores de performance. Tá? Algumas situações bem comuns no nosso dia a dia. Tá? A primeira delas, é que mais incomoda, é quando a gente tem 100% de consumo do recurso CPU. Tá? Então nós vamos fragmentar essa investigação. Estamos aqui agora no host, que é a máquina física que hospeda todas as outras máquinas virtuais, e eu tenho que entender a partir dela qual é a máquina virtual que está tendo um consumo de 100% de CPU. Então, para isso, eu vou selecionar esse contador de performance, ok? Dentro de Hyper-V Hypervisor Virtual Processor, eu tenho percentual total runtime, aqui é a descrição do contador, e ali eu vou adicionar, tá, esses contadores para cada máquina virtual. Então assim que a gente consegue identificar, tá bom? Vou mudar aqui a visualização, tá? Pode ser dessa forma, ficou bem evidente que a máquina, a VM, né, a D01 com IP 9268 1.8 é que está sendo a vilã, né, em relação à performance. E aqui no gráfico em linha também está bem claro que ela está consumindo quase 100% de CPU. Tá? O interessante é que pelo host, o total, né, de CPU disponível, eu só estou com consumo de 11%, às vezes 13%. Tá? E se a gente for olhar o host, a gente não vai conseguir identificar, porque a máquina virtual você vai oferecer um subconjunto de recursos de hardware que o host tem, então vai ser bem menor. Então, por isso, vamos supor que o host tem 12 processadores, 20 processadores. Então, você vai oferecer um processador para a VM. E esse um processador, às vezes, não é suficiente, como a gente está entendendo aqui. E por isso ele está consumindo todos os recursos dessa máquina virtual. Tá? Essa é uma hipótese. Essa é uma hipótese. Tá? Vamos lá. Então, aqui a gente pega os parâmetros de consumo de CPU das outras máquinas virtuais. A gente percebe que essa VM está com consumo excessivo, tá? Tem alguma coisa discrepante acontecendo com ela. E agora a gente vai para dentro da VM entender realmente o que está acontecendo. Pronto, então ficou caracterizado 100% de consumo de CPU dentro da máquina virtual, consumo de memória, olha lá, e o comportamento aí da rede, tá? A interface de rede dessa máquina virtual. A gente vai tentar, né, destrinchar e definir onde está o gargalo, né, quem é o culpado por esse consumo. Tá? Então, aqui, então para a gente começar, né, essa investigação, claro que essa ferramenta não é a conclusiva, né, a definitiva, a gente tem o Task Manager, que ele vai dar algumas pistas valiosas, e depois a gente vai aprofundando em outras ferramentas. Então aqui, ó, os dois processos, um Windows interno database e o outro SQL Server, um consumindo muita memória e o outro responsável por quase 63, 62% de CPU. Então esses dois são os grandes vilões aí em termos de consumo de CPU e alocação de memória. Tá bom? A gente já pode separar aí, entender quais aplicações estão rodando, ou se é um parâmetro, uma query, enfim, a gente vai tentar destrinchar isso. Aqui embaixo eu tenho, ó, Open Resource Monitor, que a gente vai fazer uma outra abordagem em relação à performance. Tá? Eu considero essa ferramenta um pouco mais rica em informações e vai levar a gente a outras conclusões para, né, abordar esse gargalo. Então aqui em cima, em CPU a gente consegue, né, frisar novamente que é o processo SQL Server, consumo, tá, médio de CPU, as threads, então você pode ficar evidente que ele está consumindo, é o campeão aí no consumo de CPU, tá?
Na guia CPU a gente tem mais detalhes. Na guia memória a gente também pode separar, né, e evidenciar mesmo, confirmar mais detalhes sobre a alocação de memória desses dois processos, tá bom? Disco, suponhamos que eu tenho uma aplicação que também está consumindo muito disco, né? Lendo muito disco, escrevendo muito do disco, a gente também pode. E se ela for a mesma que está alocando elevadas quantidades de memória e CPU, vai ser um problema maior ainda, né? Que está degradando não só um parâmetro, né? Uma variável que compõe a performance da máquina, mas duas, três variáveis. Então isso fica complicado. Então aqui a gente vê, ó, uma escrita excessiva da base do report service das bases temporárias, ó, tempodb.mdf. Então o SQL Server está realmente consumindo muito recurso da máquina, tá? Não pode ser. Você pode trabalhar com duas vertentes. A primeira vertente você vai dizer que não, tem pouco recurso à máquina, eu vou ter que dar um disco melhor, mais memória ou mais processador para ela, ou realmente é um parâmetro de configuração dentro da máquina virtual que eu vou ter que ajustar. Então aqui, ó, a gente está analisando também em relação à rede. A gente está percebendo aqui, ó, mudando as conexões, a atividade de rede, são essas três guias aí, ó. A gente está entendendo quais são os processos, aonde que ele está tentando se comunicar, endereço local e remoto, quais as portas que ele está utilizando. Ele na segunda guia, ó, Network Activity, eu posso nivelar por quais os processos que estão enviando ou recebendo mais pacotes, qual a origem e destino. A gente pode também extrair bastante informação dali. Mas como a rede não é o nosso problema é consumo elevado de CPU, vamos tentar focar nesse parâmetro. Tá? Então ficou bem evidenciado que o SQL Server está consumindo muita CPU. Ok? Isso que ficou evidente. Então, como eu estava dizendo, você pode ter duas vertentes para tratar isso. Ou você vai dar mais processador, vai dar mais memória, vai fazer um upgrade nessa máquina virtual, ou então até no host para poder suportar essa alocação de recursos. Ou então, depois, aqui acontece, às vezes é uma outra vertente, é um parâmetro de configuração dentro do SQL Server. É uma query, é uma configuração do SQL, é um comportamento da aplicação, enfim, você vai ter que investigar dentro do SQL Server. Tá? Então essa parte a gente não vai aprofundar muito não. Vou dar algumas dicas, tá? Para quem é T-Pro, mas é interessante vocês conversarem junto com o DBA. Então aqui, ó, botão direito, Activity Monitor. Esse Activity Monitor seria, entre aspas, o gerenciador de performance, né? O Performance Monitor do SQL Server. Você vai pegar essa fatia SQL Server e aqui você vai olhar somente por esse prisma, tá bom? Então a gente consegue ver realmente que está um consumo excessivo, tá? De processador, ok? A gente tem as variáveis aí, ó, os processos. Então aqui eu tenho, ó, dois processos. Vou investigar esses dois aqui, ó, que estão rodando, ok? Algumas propriedades, se dá um botão direito, Details, ele vai pegar, né, alguns detalhes dessa seção, tá? Uma dica de alguns comandos, alguns parâmetros, as queries que ele está executando naquele momento. Então aqui posso te dar uma pista, né? Com certeza vai ser muito valiosa. E essa daqui, ó, detalhes dessa outra seção são os parâmetros que estão sendo, né, as queries e o que está sendo executado por esse processo. Ok? Bem, aqui embaixo eu vejo os recursos, tá? Então vejo que eu tenho lock, informação de I/O, enfim. E aqui, olha, as queries mais caras, né? Opa. Então estamos analisando ali em cima ainda. Posso nivelar, né?
selecionar a coluna, modificar e tal. Que, enfim, eu também posso modificar o gráfico, alterar a taxa de atualização, não tem problema nenhum. Tá? Bem, podemos abrir aqui também, fazer uma investigação mais aprofundada. Então aqui é só uma noção, só para vocês conhecerem. Isso é interessante vocês fazerem junto com o DBA. Então aqui eu estou abrindo o SQL Profiler, só para vocês terem uma ideia. Ele vai analisar, tá, o que está acontecendo na minha base. Então aqui a gente tem mais informações. Ó. Eu dei um pause ali, ó. Então veja aqui, ó, o que está sendo executado nesse exato momento, como se fosse, entre aspas, eu estivesse esnifando o que está acontecendo ali, tá? Então essa abordagem é mais, então, estou fazendo uma linguagem IT Pro, mas é interessante vocês cruzarem essas informações junto com o DBA, tá? Ele vai ter mais propriedade para dizer, mata esse processo, dê mais memória, enfim. Ajuste essa query, ele que vai dizer isso. Vamos tratar esse lock, ele que vai dizer isso, tá? É interessante que você, como IT Pro, não tome essa decisão. Então aqui embaixo eu vejo as queries mais, né? Digamos aqui, ó, as que consumiram, né, mais recursos do meu servidor. Então eu vou nivelar aqui, ó, ordenar por consumo de CPU. Eu tenho essa query aqui, ó. Então olha lá, botão direito, Edit Query Test. Então detalhe, eu estou fazendo toda uma abordagem, só que dentro do escopo SQL Server, né? Eu consegui fazer uma linha de troubleshoot que eu isolei realmente, e agora eu sei que o problema está dentro do SQL, a gente vai ter que tratar. Tá? Então eu consegui isolar. Então aqui eu tenho essa query, tá? Esse código aí que está consumindo muito CPU, tá? Você vê, ó, tem uma disparidade grande. Então está com quase 500, valor 500 daquele contador. Ó. Aqui tem uma outra query que está bem consumindo bastante CPU. Isso pode ser porções de um script, enfim. Então isso é que está acontecendo no momento. Ó. Essas duas que a gente conseguiu isolar. Como eu disse para vocês, então aqui eu estou, né? Igual a gente faz um Task Manager, né? Que é uma abordagem, entre aspas, igual para o IT Pro. Eu estou chegando como se eu estivesse no Task Manager, eu estou matando esses processos, só que dentro do escopo do SQL Server. Então aqui, ó, botão direito, Kill Process. Suponhamos que eu junto com o DBA e uma análise mais aprofundada, a gente entendeu que são esses processos que estão alocando aquelas queries lá embaixo. Então eu vou matar esse processo para poder desafogar minha CPU. Tá? Então, pessoal, essa parte agora do Activity Monitor e essa análise dentro do SQL Server, eu estou sendo bastante superficial, tá? Que dava mais um vídeo, tá bom? Então eu não quis prolongar muito, porque eu tenho que restringir, né, essa visão IT Pro. A gente não pode ficar falando muito de SQL Server, por isso que tem o pessoal que é DBA que vai cuidar dessa parte. Então você já conseguiu isolar e endereçar, tá, essa demanda, esse gargalo. Bem, então aqui a gente já voltou à normalidade, não tenho mais nenhuma. Em Recent Expensive Queries eu não tenho mais nenhum código alocando a CPU de maneira exorbitante. E agora vamos supor, agora eu tive a sorte, né, de ficar olhando para a tela e entender, pegar aquele 100% de CPU. Mas se eu quiser monitorar longos períodos para análises posteriores, tá? Vamos supor, eu viro falar de baseline, né? Vamos fazer uma linha de base para a gente entender, porque geralmente quem fala que está lento ou que está rápido, nunca que está rápido, né? Sempre que está lento o servidor é o usuário. O servidor está lento, mas está lento é a partir de qual referencial? A gente nunca tem esse referencial, tá? É interessante a gente ter esse referencial. Então, nós instalamos o servidor, ou então ele está funcionando meio-dia em produção com tantos usuários, enfim. A gente precisa saber.
Então aqui no Performance Monitor eu posso adicionar, remover e destacar contadores, tá? E a gente vai fazer uma análise rápida de uns 10 minutos, mas pode ser de um dia inteiro, tá? Então aqui a gente vê, ó, o último valor, o valor médio, o valor mínimo e o valor máximo que é o último quadrado ali, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, vai pegar uma série de contadores, montar uma janela de monitoramento e vai deixar ele monitorando, tá? Tudo isso porque essa visualização, tá? Daqui a 1, 2, 3 minutos é sobrescrito que a gente está vendo. Então vamos lá, vamos colocar alguns contadores aqui, ó. Fui lá em memória, selecionei megabytes disponíveis, tá? Alguns assim que a gente consegue cruzar com situações de negócio que fica até fácil a gente conversar com o gerente, tá? A gente fazer um capacity planning, tá? Um horizonte de saturação. Então vamos lá, então, vamos tentar cruzar, né? Sentar junto com o meu gerente e mostrar para ele o seguinte, que ele não é nada técnico, tá? Vou mostrar para ele o seguinte, olha, bem, se eu falar que tá sem memória, ele entende, tá? Então botei lá o contador available megabytes, tá? E eu adicionei ali, ok, tá? Então aqui a gente já montando o gráfico, muda a visualização, a gente vai dizer para ele, ó, tem mais ou menos uma média de 290 megabytes disponível no servidor, tá? Agora o problema é assim, você trazer um contador para mostrar para ele, ó, que a gente vai criar, olha, o início, vamos criar um data collector set, tá? Vamos criar de forma manual, vamos fazer um agrupamento, tá? De contadores de performance. Quais são esses contadores? Tá? Aqui a gente vai fazer um esboço, tá? De uma forma bem didática, bem inicial, de algo que seria o nosso baseline em termos de performance, tá bom? Depois a gente pode fazer vídeos mais aprofundados de alguns aspectos. Fico aguardando sugestão de vocês. Então vamos aqui, ó. Vamos pegar um contador de processador, tá? Então, se você tiver alguma dúvida do que esse contador realmente faz, tem o quadradinho ali embaixo ali, ó, checkbox Show Description, vai ter a descrição daquele contador. Então, a gente vai tentar cruzar, por exemplo, ó, erros de logon. Olha aqui a descrição. Tá bom? Vamos lá. Files open. Logons por segundo. Vamos lá. Vamos ver mais um contador aqui que seja familiar para eu sentar com o meu gestor, que não é nada técnico, e eu vou ter que dizer para ele, ó, toda vez que quanto mais gente erra a senha, vou tentar mostrar alguma coisa para ele do tipo, ó, vou botar a memória aqui, ó, available megabytes. Então eu tenho um contador de memória, processador, erros de logon, arquivos abertos, logons por segundo, tá? A gente juntou isso daí. Vamos tentar, né? Vale a pena você fazer um beta. Detalhe, de 5 em 5 segundos ele vai pegar um exemplo desses contadores, onde ele vai armazenar. Pronto. Se ele vai necessitar rodar sobre uma credencial de segurança diferente, está criado. Vamos lá. Botão direito, propriedades. Vamos ver as propriedades dele. Informação de onde ele vai guardar as informações, qual o formato, credenciais de segurança, agendamentos. A gente pode criar um agendamento aí, de quando começa, quando termina, quais dias da semana ele vai rodar, e uma condição de parada. Tá? Vamos lá, vou botar uma condição de parada aqui de 10 minutos. Também pode ser o tamanho do log, o máximo de tantos mega, enfim, vai depender da sua necessidade. Eu posso também atrelar algumas tarefas a esse monitoramento. Então, vamos lá. Botão direito Start.
e daqui a 10 minutos vai ficar coletando por 10 minutos, que foi a condição de parada que eu delimitei, e daqui a pouco a gente vai ver o que aconteceu. Tá? O que eu vou querer dizer para ele? É o seguinte, olha, o servidor está lento e olha só, vamos supor que esse é o servidor de autenticação e arquivos, o mesmo, né? Vamos falar de uma coisa bem small business. Então, toda vez que no horário de pico as pessoas, eu tenho 100 usuários logando e uma média de tantos arquivos abertos por segundo. Olha só como é que varia a quantidade de memória. Se a filial X dobrar o número de funcionários, a gente vai ter que comprar mais tanto de memória. Então essa é a situação que eu quero retratar para o meu gerente, tá bom? Então aqui eu juntei os meus contadores, aqui eu tenho a linha, né, a janela que eu monitorei, que foi de 10 minutos, olha lá, de 2h31 a 2h41, pronto, e ali tiveram algumas oscilações. Tá? Um recurso interessante é o zoom. Tá? Vou mostrar como é que ele funciona. Vou selecionar um intervalo menor do que esse monitorado. Dou um botão direito, zoom. Pronto. Então eu consigo analisar uma janela reduzida. Tá? E ali, olha, selecionando os contadores, ele vai me dar os valores, né? O último, o médio, o mínimo para aquele contador. Tá? Então vocês percebam que eu tive um ali que formou até deu um pico, né? Tá um desenho de uma pirâmide aí. Então, o que aconteceu que deu esse pico? Tá? A gente tem valores aí, ó, do contador de memória disponível. Então vamos selecionar só esse subconjunto. Seleciona, zoom to, então você tem exatamente ali, ó, quais são os valores naquela janela menor. Então, vamos voltar a janela, a análise para aquela janela total de 10 minutos. Então é só você, ó, expandir e dar o zoom to. De novo, você tem a janela toda. Então nós vemos que eu deixei rodando por um dia. Tá? E eu peguei os picos de 8 da manhã, meio-dia, às 14, às 18. Tá? E aí a gente vai analisando. Você pode botar aquela condição de parada, né? E você tem o famoso, um esboço pelo menos, que seja bastante simples e primitivo, assim. Você vai evoluindo depois, vai adicionando mais contadores, sendo mais ou menos relevante, você já tem algo parecido com o seu baseline. A gente pode, ó, navegar com o ponteiro do mouse e parando em cada contador, você vai ter alguns valores relacionados a ele, ó, naquele determinado momento. Então eu já tenho uma linha de alguém pode dizer, tá lento, tá rápido. Bem, eu já sigo o comportamento dele, médio, é mais ou menos isso durante o dia. Tem alguns picos e algumas variáveis bem constantes durante o dia. Tá? Então suponhamos que amanhã eu tive a contratação de 100 funcionários. A tendência é que alguns desses contadores subam proporcionalmente, né? Mas é o seguinte, como é que o SCON, né, Operations Manager, pode me ajudar nessa situação? Então, nesse caso, a gente fez toda uma análise para um servidor. Suponhamos que eu tenha 50, 80, 100 servidores. Eu preciso fazer uma análise em relação a isso. Tá? O SCON pode te ajudar. Então, temos aqui, ó, só simbolizando aqui, ó, os computadores Windows. Eu tenho os meus servidores. Eu tenho um alerta de warning, não vou entrar nesse mérito. Dentro de Microsoft Windows Server, eu tenho a guia Performance. Tá? Então já tem pronto ali, ó, informações de disco, memória e processador. Como a gente está falando de processador, olha ali, ó, Processor Performance. Tá? E aqui a gente já consegue também identificar de todos os servidores, de mais de um servidor. A gente analisou somente do SRVAD01. A gente consegue também identificar os picos de performance. Podemos mudar aqui, ó, a janela desse monitoramento. A gente pode colocar aqui, ó, último dia, ok. E a gente fica bem evidente aqui com o SCON, ó. Vamos tirar aqui alguns contadores, vamos deixar só a D01. Tá? Pode ver que, ó, ele veio
um consumo de 80%, depois ficou com 100% e teve uma oscilada ali no final dessa janela de monitoramento. Tá vendo como é que fica fácil com o SCON? Tá vendo? A gente poderia começar o nosso processo de investigação a partir dele, a partir do SCON. A gente tem outras janelas, outros parâmetros para poder analisar, e eu consigo botar, ó, até comparar o consumo dele com outros servidores em tempo real, para ter essa ideia do que é normal, do que não é. Ah, mas se todos são controladores de domínio, por que um está com essa discrepância que os outros não estão? O que é? Instalaram alguma coisa? É um ataque? É um DNFCF? Se é força bruta? Então você vai tirar essas conclusões depois. Ok? Mas primeiro, você já tem esses gráficos que vão te ajudar. Eu tenho outras informações, eu posso salvar como imagem, copiar essas informações. Ó. Vamos salvar como imagem aqui, ó. Agregar no relatório, enviar por e-mail, enfim, tá? Então a ideia, pessoal, foi dar uma ideia, um panorama geral, né, de como que a gente tenta contornar algumas situações, aqui abrindo a figura, como é que a gente tenta contornar situações, né, do dia a dia, né? O exemplo que eu usei bem simples foi o consumo excessivo de CPU, e uma abordagem também bem introdutória das ferramentas que ajudam, né, que são capazes de direcionar o troubleshooting ou não. Tá bom? Bem, pessoal, falamos sobre o Windows Server 2012, tratamento de performance, traduzindo situações de negócio para os contadores de performance e um apanhado geral das ferramentas e de algumas linhas que a gente adota para poder identificar os gargalos. Esse é um artigo patrocinado pela campanha Windows Server League. Tá? Grande abraço, espero que tenham gostado. Não esqueçam de praticar. Até mais!